tentar não mexer muito aqui, que ainda não sei mexer nessas configurações novas, mas tudo certo. Boa noite, gente, pra quem tá entrando. Eu acabei de fazer um vídeo, né, falando sobre... Na realidade, eu só ia fazer esse vídeo, ia deixar a live para outro dia, mas eu achei legal, interessante, o vídeo acaba não dando tempo de falar, de discutir as coisas, de perguntar, né? Então, eu entrei aqui para falar um pouquinho com vocês, como eu ainda não entrei esse ano nenhuma vez, né? Em dezembro, acredito também que não deu para entrar. Entrei aqui pra gente conversar, ver como vocês estão. Boa noite, bem-vindo. E aí, pra gente conversar um pouquinho, ver como vocês estão, fique à vontade para fazer perguntas. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês aqui sobre autossabotagem. O que que é autossabotagem? Rosão, boa noite também. Sempre nas lives aí, né? Sempre presente. Vou falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre o que que é, porque às vezes no vídeo não dá para falar. E eu acredito que em algum momento da vida, em alguma hora, todo mundo já fez isso. Tem pessoas que vivem constantemente em cima da autossabotagem, ou seja, às vezes não precisa nem de outra pessoa, elas mesmas se sabotam. Né? Já ouviu dizer aquela frase? O pior inimigo são os nossos pensamentos. O nosso pior inimigo é o nosso pensamento, não são as outras pessoas. Outras pessoas podem fazer o que quiser se os nossos pensamentos estiverem alinhados, se os nossos pensamentos estiverem bem. Por exemplo, uma ofensa, ela só vai caber a você se você aceitar isso como seu. Se você não aceitar aquilo como seu, se você vê que aquilo está vindo de uma outra pessoa que às vezes tem umas situações pior que você, tudo bem, né? Então, a nossa mente, tem que ser a nossa melhor amiga, não a nossa pior inimiga. E aí, por isso que eu venho falar da autossabotagem, porque algumas pessoas acabam usando a autossabotagem, ou seja, não precisa nem de ninguém de fora, né? Elas mesmas vão atrapalhando seus projetos, elas mesmas atrapalham as coisas que elas querem fazer, elas mesmas não conseguem chegar nos seus objetivos, tá? Boa noite, hein? Sejam muito bem-vindos. Ó, o tema é autossabotagem. Alguém aí já se pegou, acha que já se pegou em alguma situação de autossabotagem, que se autossabotou, que, por exemplo, ele estava chegando no objetivo, a hora que eu vi que eu ia chegar no objetivo, pum, comecei a trabalhar contra isso, comecei a ir em outro caminho. Alguém aí acha que já se autossabotou em alguma situação? Seja em relacionamento, seja no trabalho, seja em atividades rotineiras, academia, que muita gente se autossabota. Eu já me autossabotei em academia, por exemplo, e me autossaboto muito em academia, que é uma das áreas mais difíceis para mim. Onde vocês já se autossabotaram? Alguém já se autossabotou em alguma situação? Boa noite, doutora, última noite. Alguém aí sabe me dizer? Falar assim, não, eu já me autossabotei algum dia. Eu percebi que eu tinha um objetivo a cumprir e corri dele, fui contra, assim, mas não sei por que eu fui contra, eu só sei que simplesmente eu fui contra isso. Alguém sabe dizer? Alguém percebe isso na vida, né? Por exemplo, eu já vi, tem casos sobre tudo, tem em relacionamentos, tá? Daquelas pessoas, assim, quando chegam perto, casos que a gente vê, chegam perto de acontecer alguma coisa, elas se auto-sabotam. Hoje eu vou falar o significado da autossabotagem, mas acredito que a palavra por si só, ela já é mais simples, né? A maioria das pessoas... Aí, o Rosão, né? Sim, já passei por isso, tá? Alguém mais já passou pela autossabotagem? Alguém já viu que atingiu um objetivo e se autossabotou? Percebeu, meu Deus, por que eu fiz isso, né? Mas depois que já tinha feito, o Luiz Carlos, eu tinha objetivo, a minha ex destruiu o meu objetivo. Ah, tá, mas esse caso aí veio uma sabotagem de fora, né? Uma outra pessoa sabotou o seu objetivo, né? Mas você já sabotou o seu objetivo também? No que você contribuiu, né? Tem que ver se você também não contribuiu com essa autossabotagem, né? Eu não sei qual que era esse objetivo seu, mas é um caso de se pensar, né? Mas aí vem de fora, né? Aqui a gente tá falando mais ainda de uma sabotagem própria, sabe? De uma coisa que você também ajuda, né? A autossabotagem, ela significa dizer, então, que é quando uma pessoa tem uma série de comportamentos em que ela cria empecilhos e problemas que impede de ela atingir um objetivo.
por exemplo. Ela tem aquele objetivo e, de repente, ela começa a agir contra. Sabe quando você tem um trabalho para terminar, você tem que entregar alguma coisa pro seu chefe, você tem alguma coisa para fazer e você começa a agir contra aquilo, você começa a inventar mais coisa para fazer, você começa a sair, começa a fazer coisas contra aquele objetivo. Ou seja, você sabe que você tem que fazer aquilo, que você tem que chegar naquele final daquela coisa, que você tem que entregar aquele projeto, aquilo, e você começa a fazer contra o seu objetivo. Ou seja, você se auto-sabota, né? Tem situações pequenas que a gente pode citar, como essas cotidianas, tem situações grandes, que são aquelas situações assim, que eu me saboto de, por exemplo, às vezes a pessoa se auto-sabota de um relacionamento, se auto-sabota de ter dinheiro, tá, gente? Tem pessoas que ficam, por que que eu nunca tenho dinheiro? O que que eu faço com o meu dinheiro? Você vai olhar, ela tá se auto-sabotando, ou seja, em situações, por exemplo, que ela tem oportunidades, ela não vai. Ela foge, ela acredita que aquilo que ela tem é o suficiente, porque no inconsciente dela, que é onde a gente vai chegar, ela acredita que aquilo é o suficiente para ela, que é o que ela merece. Então, por achar que é só aquilo que ela merece, ela se auto-sabota. Ela sabota as situações que ela poderia ganhar mais dinheiro, por exemplo, e não percebe que isso está acontecendo. Vai culpar o mundo, vai culpar o governo, vai culpar quem estiver na frente, mas não vai olhar para o que ela também pode estar fazendo para isso, tá? Vocês, mulheres, têm o poder de destruir a vida de um homem. Ah, não é assim. Aí, ó, já é um pensamento generalizante, né? Vocês, mulheres, né? Na verdade, não são todas as mulheres. Você acredita que todas as mulheres são iguais a ela? Na verdade, até é injusto, né? Mesma coisa quando dizem dos homens. Tem homens ruins, tem homens bons. Tem pessoas ruins, tem pessoas boas. Quando você coloca assim, eu sei que você deve estar magoado e tudo, você tende a generalizar. Mas tem mulheres boas também. Se você partir dessa premissa que todas as mulheres vão ter o poder de fazer isso com você, você vai ficar magoado e não vai conseguir seguir em frente, né? Boa noite, gente, pessoal que tá aí, Paulinho. Autossabotagem, muitas mulheres que já fazem pra nós homens. Calma. Então, tá vendo? Você tá bem magoado, né? Você tá partindo desse mesmo lado. Mas aqui a gente fala do autossabotagem própria, né? Através, então, de pensamentos negativos, essa pessoa começa a se auto-sabotar, né? Inconscientemente, ela age, né? No sentido oposto das necessidades e desejos dela. Por exemplo, ela tem um objetivo, vamos supor agora colocar um objetivo de casar. É o sonho da vida dela casar. Mas, de repente, essa pessoa começa a se envolver só com pessoas comprometidas, só com pessoas assim que não tá para isso agora, só com pessoas que não gostam dela, que claramente não querem nada, ou que não quer o objetivo. Ela tá se auto-boicotando, ela tá se auto-sabotando, porque ela já sabe estar fugindo desse objetivo. Sabe aquelas pessoas que sempre estão se envolvendo? Tô dando um exemplo. Outro exemplo também, aquela pessoa assim que tem um curso. Ah, mas não gostei de uma faculdade, também, ou fazer curso de alguma coisa. Ah, essa área começa, não é pra mim, essa área começa, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Ou seja, porque ela quer permanecer naquele lugar de fracasso. Ela se sabota, ela sabota situações que ela poderia ir pra frente, que ela poderia atingir aquele objetivo. Então, sem querer, sem perceber, porque são movimentos inconscientes em geral, ela acaba sabotando todas as situações que vai aparecendo na vida dela. Eu digo isso porque no segundo relacionamento que as duas mulheres me auto-sabotaram. Tudo bem, Luiz Carlos, mas aí fica a questão. Porque você atraiu duas mulheres, assim, significa que todas as mulheres do mundo? Será que o sabotador não tá em você que escolhe as mulheres que vão te levar a isso? E você não percebe no começo? Essa é uma pergunta pra dizer. Às vezes você tá se auto-sabotando. Você olha, você vai escolher as duas mulheres só. Tem quantas mulheres no mundo, né? Não sei quantos milhões de habitantes. Se você escolheu essas duas mulheres, aí volta pra você. Será que você não escolheu porque você faz parte disso? Duas mulheres que você já previa ou que você podia observar que ia fazer alguma coisa semelhante, porque aí você está fugindo da sua responsabilidade. Às vezes o sabotamento tá em você e você tá achando pra colocar no outro, tá? É importante observar isso também, tá? Porque é mais fácil culpar fora, né? Mas você que atraiu essas duas mulheres. Tem pessoas que atraem outros tipos de mulheres, por exemplo, tá bom? Então, é pra você pensar um pouquinho. Então, por que as pessoas se auto-boicotam? Por que as pessoas fazem isso, né? Elas criam na cabeça delas, às vezes, ali, situações, circunstâncias que vão sendo negativas, né? Até coloquei aqui, ó. Com o passar do tempo, a mente impede que tomemos certas atitudes, mesmo sem razão lógica, para aquilo. Então, aparentemente, por ter acontecido algo na vida dessa pessoa que remeteu ao pouco valor.
Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do moço do Luiz Carlos. Se você é uma pessoa que acredita que você não merece nada, você merece mulheres ruins. Por quê? Por causa do seu passado, sua história, da sua autoestima, tudo que tem a ver com você, vamos supor. Você acredita que você merece só pessoas ruins, no seu inconsciente, tá, gente? Tudo é inconsciente. Quando você acredita que você merece todas essas coisas ruins pra você, o que acontece? Começa a atrair pessoas ruins pra sua vida, justamente aquelas que vão confirmar o quê? Suas crenças, as crenças que você tem a respeito de você mesmo. Então, o que você faz? Você se auto-sabota. Você conhece uma mulher maravilhosa, perfeita, é aquela, mas essa você não gosta. Essas não pra mim, eu acho que essa daí não dá. Por quê? Porque aquela não vai confirmar a sua crença inicial. Então, você inconscientemente se sabota pra confirmar aquela crença que você tinha antes, de que você realmente só consegue mulher ruim, por exemplo. Olha aí o caso do amigo. Ele acredita que ele só existe mulher ruim no mundo. Ou seja, pra ele só tem coisa ruim. Na verdade, isso aí pode ter questões a ver com a autoestima, por isso que é importante trabalhar, né? Você ver sua autoestima. Porque o que pode ter, né? Você pode estar se auto-sabotando, você pode estar escolhendo, porque essas pessoas, elas não vieram à toa, você também escolheu namorar com elas. Ninguém apontou a arma e falou, vai namorar comigo. Você escolheu as pessoas. Então, o que acontece? De certa forma, às vezes você acredita, você prefere acreditar, ou você tem crenças que todas as mulheres são ruins. Então, o que você faz? Vou ficar com essa aqui mesmo, que todas são ruins. Na verdade, você escolheu essa pessoa também. Você se auto-sabotou no relacionamento de uma certa forma, tá? Pode ser uma hipótese, tá? Vamos ver aqui. Já sabotei a minha vida várias vezes, hoje penso totalmente diferente, basta cada um querer. Anderson, isso mesmo, às vezes a gente se sabota e não percebe, né? Então e esses mecanismos, sabe por que eles são tão difíceis de perceber? Eles são inconscientes. Você só vê que você não chegou no resultado, aí você culpa outras pessoas, e aí culpa as coisas que estão fora. E às vezes, quando você começa a perceber o padrão, as pessoas estão nesse padrão, elas mesmas estão se colocando nesse padrão de comportamento para chegar naquele resultado. O significado de sabotar é danificar propositalmente, né? Você danifica aquela coisa. Só que propositalmente, nesse caso, eu procurei o significado, né? Propositalmente significa inconsciente, na maioria dos casos. Deixa eu dar um... Bem-vindo, gente. Aí, alguém mais já se auto-sabotou? Agora, às vezes, entre outras pessoas. Alguém se viu em alguma situação de auto-sabotagem que elas perceberam autossabotagem? É claro que as pessoas geralmente vão culpar pessoas de fora, por isso vai ser difícil você reconhecer que isso vem de você, na verdade, você se coloca, porque é igual ali no relacionamento, ele reclama, as mulheres são assim, a culpa são de todas as mulheres do mundo, assim, ufa, ele se livra da culpa, ele acredita aí na crença dele que as mulheres são assim, que todas as mulheres do mundo são assim, ele culpa as mulheres e ele não vê que às vezes ele também tem responsabilidade em quem ele escolhe, né? Na autossabotagem que ele fez pra ele, no relacionamento que ele escolheu pra ele, porque eu aposto que nenhuma dessas meninas obrigaram elas a namorar ele. Então, ele, por esse motivo, peguei o exemplo porque ele estava reclamando muito. Não é pra julgar ninguém aqui jamais, tá? Até esqueci o nome dele, do amigo que tá assistindo, mas assim... É dando um exemplo, porque às vezes a nossa vida é baseada em crenças, e essas crenças vão fazer a gente se sabotar ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se uma pessoa acredita, vamos supor, se eu acredito que eu não mereço nada, só mereço mulheres ruins, é aquele exemplo que ele disse, ou que eu mereço um emprego mediano, não sou tão bom assim, as pessoas não têm que me contratar porque eu sou ruim. Lá no meu fundo eu acredito que eu sou ruim, que eu mereço esse tipo de emprego e que eu não mereço nada melhor. O que vai acontecer quando eu encontrar algum emprego legal ou quando alguém me chama para alguma coisa? Ah, não foi para mim. Ah, eu nem vou porque eu não vou conseguir, né? Nem vou, ixi, eu vou lá fazer o quê? Que ninguém vai me escolher. Então, na verdade, é você se auto-sabotando. Por quê? Porque você acredita que você merece aquilo. A partir do momento, você criou sua realidade. Então, quando você acredita, você sabota inconscientemente para você se manter naquela crença inicial, naquele eu inicial, naquela pessoa do começo. Ufa, esse é o emprego que eu mereço, no fundinho, né? De acordo com as minhas vivências infantis, da adolescência, eu acho que eu sou essa pessoa, por exemplo. Por isso que a autoestima tem tudo a ver com isso, com a autossabotagem. Você se sabota em algumas situações e aí você acha que tem que ficar naquelas, né? Então, tem vários tipos de crenças. Isso, muito relacionado às crenças limitantes impostas por criação no passado. Isso mesmo, Alex, né? Alex, isso mesmo.
tem tudo a ver com as crenças, né? Porque a partir das crenças que você tem, você cria a sua realidade. Quando você cria a sua realidade, você se auto-sabota ou não, né? Consciente ou inconsciente. Às vezes você quer um emprego, você fala, eu vou, quero esse emprego, quero esse emprego. Só que no fundo, você ainda não está acreditando que você merece esse emprego, que essa vaga pode ser sua. Você tem medo. Até coloquei aqui, ó. A autossabotagem, ela pode estar ligada a sentimentos como medo e culpa. Quando alguma coisa muito boa está para acontecer, né? Os sentimentos de medo toma conta e começamos inconscientemente a nos auto-boicotar, né? Por exemplo, quando uma coisa muito boa tá para acontecer, aquela coisa tá próxima de aquele objetivo maior, o que você faz? Você foge, você falta, por exemplo, aquela entrevista de emprego dos sonhos, você falta, o relacionamento está prestes a dar certo, já viu a pessoa, vai dar certo, a pessoa vai lá e faz alguma coisa para aquilo não acontecer, né? Então, por quê? Por medo. Medo do quê? Eu não sei ser uma pessoa rica, por exemplo, assim, bilionária, eu não sei. E se eu for? E daí? Não, para mim, para mim o fracasso eu conheço, tô dando um exemplo. Fracasso o lugar de fracasso, o lugar de ser ruim. Esse lugar eu conheço, esse lugar é meu desde sempre, ó. Minha família já falava que eu era ruim, minha família já falava que eu era chato. Então, o lugar de ser chato é pra mim, né? Então, você se auto-boicota e fica com aquelas crenças pra você. Então, você não busca melhorar. Você fica com essa crença que é limitante ali, como o Alex falou. É uma crença limitante, você não busca melhorar. Você se auto-boicota pra quê? Pra reafirmar a sua crença. Pra dizer, mulheres são ruins, eu sou bonzinho, por exemplo, né? Como o moço falou, eu sou muito bonzinho e todas as mulheres são ruins. Então, o mundo inteiro está contra mim. Gente, sai do papel de vítima. Ninguém é vítima de ninguém. Na verdade, tudo é uma relação. Então, assim, quando você fica na vítima, naquele papel de vítima, ai, todas as mulheres são ruins. Mas você tá se auto-boicotando, porque como assim todas as mulheres são ruins? E as outras pessoas que estão casadas e são felizes? E aí, como é que é? Como que você explica? Você tá julgando a partir de crenças limitantes da sua realidade, então você se auto-boicota pra ficar nessa situação. Doutora, me responde uma coisa. Se a pessoa ficar auto-sabotando no caso, ela não conseguir mudar, qual a orientação para a pessoa mudar de vez a vida toda? Tá, eu já ia chegar nessa parte que é a próxima aqui. Vou falar um pouquinho, daí eu volto para essa parte. A mudança, como que é a mudança da autossabotagem? Como isso muitas vezes está nas suas crenças, na sua raiz, na sua história, na história da sua família, de muito tempo. Para mudar, a primeira coisa, uma coisa que ajuda muito e que não tem é terapia. Não tem outra igual, né? Um terapeuta bom, que você vai se dar bem, alguma abordagem legal para você. Mas por quê? Porque senão isso sozinho as pessoas até conseguem fazer. Já viu que tem pessoas que acreditavam até um período da vida numa coisa, era católico, depois virou crente? Ou era tal coisa e mudou totalmente a vida? Pode acontecer sozinho, mas é muito mais difícil, porque as pessoas têm essas crenças como verdade absolutas, elas não mudam, a menos que seja embasado todo em uma coisa. Então, a terapia vai ajudar o quê? A pessoa a tomar consciência e a saber das consequências que essa autossabotagem causa para ela. Porque ela tá, por exemplo, igual o rapaz está falando, todas as mulheres são ruins, as mulheres são ruins, as mulheres, esse mundo, igual ele vier até me acusar aqui, vamos dizer. Não, moço, sem nada de julgamento, mas ele usou assim, vocês mulheres, ou seja, né? Todas as mulheres do mundo vão ser ruins. Então, quando você usa essa crença dele, vai fazer o que? Ele se auto-sabotar. Ele não tem consciência do prejuízo que isso está causando para ele. Ou seja, quando ele acredita nessa crença, ele nunca mais vai querer conhecer nenhuma mulher. Então, isso vai levar ele ao quê? A relacionamentos nenhum, ou quando ele tiver, vai ser fracassado, porque ele já vai começar com a ideia de que todas as mulheres são ruins, que isso, que aquilo, que eu sou a vítima. Então, ele ficando no papel de vítima sempre, tá? Aqui, relaciona muito com crenças limitantes. Boa noite, gente. Bem-vindo quem tá. Boa noite, doutora. Como é feito o tratamento? Tá. No caso, peraí. Ó, o que seria, a resposta então seria, né? Você ficar consciente do que isso te causa, do que a autossabotagem pode causar em você. Depois que você fica consciente, você vai começar a observar as suas crenças. Quando você observar as suas crenças, você tem a chance de mudar. Antes você não sabia o que estava te atrapalhando. Depois você consegue saber, tá? Aqui. E nunca mais voltar é uma coisa muito geral, mas elas podem nunca mais voltar a partir do quê? De um trabalho de reprogramação do cérebro, reprogramação mental. O seu cérebro está
baseado em algumas crenças que você tem aí sobre a sua vida, sobre a sua história, né? Então, quando você reprogramar esse cérebro, ou seja, olhar a realidade de uma forma mais real, porque existem distorções cognitivas e tem gente que tem muitas distorções cognitivas. Quanto maior as patologias, maior a distorção cognitiva. Então, quando você vive mais na realidade, é mais fácil. Então, assim, isso seria, tá? Uma forma de buscar reprogramar. Você reprograma o cérebro, você reprograma as crenças, você observa elas de perto, você fica atento, você fica consciente. Quando você ficou consciente, você tem escolha. Olha o que eu estava fazendo aqui. Eu estava fazendo isso, fugindo dessa situação de novo. Opa, não vou fugir. Eu tô vendo isso, eu não sou cego, eu tô vendo o que eu tô fazendo. Você vai voltar e vai reprogramar, né? E vai fazer de uma forma diferente. Aqui o Alex. Além da criação, ainda tinha o meio de convivência com a galera onde, por exemplo, o dinheiro era algo ruim, o playboy era o pilantra. Exatamente, isso daí mesmo. Também tem outras coisas que limitam, né? As pessoas às vezes assim pensam, o dinheiro é uma coisa suja, o dinheiro é uma coisa ruim, quem é rico é pilantra, é playboy, os riquinhos não sei o quê. Isso só tá te afastando. Mas aí você pergunta pra pessoa, você queria ter mais dinheiro? Eu queria. Mas ela tá fugindo, porque ela tá tendo crenças que limitam ela. Quando ela chega perto de conseguir alguma coisa do dinheiro, ela pensa o quê? Ah, mas esse dinheiro aí acho que não é pra mim, não. Isso daí é pra outras pessoas. Eu sou de outra categoria. E pra confirmar aquela crença dela, assim, a crença de que ela não pode, de que ela não tá naquele grupo, de alguma coisa, ela se sabota. Ela se auto-sabota, ganha menos dinheiro. Ela se vê num emprego que era pra ser muito bom e não consegue. Boa noite. Como é feito o tratamento com medicação, tá? Donizete é parecida aqui, né? Nesse caso, eu acho que de auto-boicote não depende, só se tiver alinhado com outra comorbidade, mas eu acho que não precisa de medicação, tá? Só se, por exemplo, for uma pessoa depressiva, ansiosa, tiver outras coisas, assim. Aí, nesse caso, eu acho que precisaria de uma medicação, mas por exemplo, não tem como reprogramar o cérebro de forma consciente, é de forma de pensamento. Pensamento, remédio nenhum muda. Se eu tenho uma crença de que o dinheiro é ruim, de que dinheiro não presta, não tem remédio nenhum que vai colocar na minha cabeça que vai mudar isso. O que vai mudar isso é você observar a realidade mais de perto, você observar essas suas crenças, você observar de onde vem, por que ela vem. Será que era minha mãe que falava em casa? Ah, esses riquinhos que não presta. Ah, esses riquinhos, esse povo playboy. Não anda com esses playboy, não. O povo tem dinheiro e tudo sujo, tá tudo roubando. Todo mundo que tem dinheiro é ladrão. Será que não veio daí? Então você tem que olhar para sua história e ver da onde que veio. Por que você começou a acreditar nisso? Não tem medicação que mude isso, né? Tem só se tiver alguma outra comorbidade, alguma outra situação. O que você acha da hipótese como forma de tratamento, né? O que você acha da hipótese como forma de tratamento? Como assim? Não entendi. Se você puder me explicar de novo, acha da hipótese como forma de tratamento? Não entendi o que você quis dizer, Alex. Explica de novo. Nem sempre é sobre o outro. Se existe um padrão de fracasso na sua vida, então é sobre nós mesmos. O primeiro passo é perceber. O segundo é ressignificar, encontrar uma forma mais saudável de agir. Isso mesmo, Isabela. Exatamente, né? Exatamente. Falou e respondeu já. Respondeu e muito bem, né? Você tem que observar esse padrão de perto. O que tá te limitando? Sabe? Não tem segredo nenhum. É que essas coisas são inconscientes. As pessoas realmente que não estudaram para isso, que não são psicólogos ou assim, é mais difícil de ver isso, mas quem consegue sabe ver. Você tem que perceber. Já viu uma coisa que você não percebia? Sabe? Você passava pelo lugar ali e não percebia que tinha uma árvore na rua. Depois que você vê aquela árvore, você vê ela todo dia. Já reparou? Já reparou? Tipo, ai, nossa, eu não reparava nisso. Você me mostrou. Agora eu posso desviar dessa árvore, por exemplo. Sei lá, eu posso passar nessa rua, que é uma rua mais legal que eu não passava. Então, você tem a opção de escolher quando você torna isso consciente. Quando é inconsciente, você só se sabota, sabota, sabota e não sabe por quê. Fala, obrigada, Isabela. Doutora, eu me equivoquei em falar. Vocês, mulheres, essa palavra correta é que algumas mulheres têm o poder de destruir a vida de um homem. Isso, Luiz Carlos. Não, tudo bem, desculpa, tá? A questão não foi julgar. Eu usei seu exemplo porque eu vi que você estava muito triste, parece muito assim, né? Eu entendo o seu sofrimento, às vezes você deve ter passou por essas situações. Mas assim, exatamente, a correta é assim, existem pessoas, mulheres boas, existem mulheres ruins para me relacionar. Aí você pode olhar a sua parte. Por que eu escolhi duas ruins?
Será que eu não tinha indícios antes de que elas fariam isso comigo? Será que eu também não podia escolher? Então, daqui pra frente, você pode falar assim: quando eu for selecionar mulheres, eu vou olhar quais são aquelas que têm um potencial. Por exemplo, ela já tem um histórico, se ela demonstra alguma coisa pra você logo de início que ela vai fazer isso. Então, você pode fazendo a sua parte, sabe? Sendo consciente, só que não são todas. Essa crença é limitante, como nossa amiga Alex falou, né? Se você acredita que todas as mulheres são ruins, você vai ter dificuldade de se relacionar, porque você nunca vai achar uma mulher boa pra você, porque a sua crença é generalizante. Todas as mulheres são ruins. Não importa o que eu faça. E você se relacionou com o quê? Duas. Como você pode tirar uma amostra de duas? Se colocar só 200 de duas que você se relacionou. E as outras 100? Por que será que você não escolheu elas? Claro que tem padrões inconscientes por trás disso. Mas aí você pode olhar pra frente, sabe? A partir disso. É interessante, às vezes, uma terapia para você curar esse trauma, né? Esse medo que você ficou. Boa noite, gente. Bem-vindo. O Alex aqui tá. Vou terminar só essa parte. Muitas vezes sentimos que não somos merecedores daquela conquista. Então, às vezes, a pessoa inventa outras desculpas do porquê não deu certo. Mas ela acha que ela não é merecedora da conquista, sabe? Ela acha que ela não merece, por exemplo, carro novo. Sabe? Já viu aquela pessoa que tá pertinho de comprar o carro, ou tá pertinho de comprar a casa, e começa a dar problema, não sei aonde, não sei o que e tal. Você não sabe nem, às vezes é ela atraindo aquilo e ela agindo para que aquilo aconteça. Pra quê? Porque ela não acha que ela é merecedora de um carro daquele. Ai, um carro desse, nossa, esse carro é muito bom, esse carro é só pessoas ricas que podem ter. Como que eu vou ter um carro desse? Só pessoas, né, de alto nível. Então ela pode se auto-boicotar inconscientemente para que ela não consiga comprar aquele carro. E aí, nosso inconsciente é engraçado, porque a gente faz de tudo para confirmar aquelas crenças. Então, a autoestima tá muito ligada a isso, né? Porque as pessoas acham que não são merecedoras. Oi, Maria José, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júnior. Aqui, ele perguntou sobre a hipnose. Eu vou falar só rapidinho sobre a hipnose como forma. Bom, eu não trabalho com a hipnose, porque você consegue reprogramar isso de outras formas, né? Eu acredito que a hipnose, às vezes, ela volta também, então não é a minha abordagem, né? Não saberia dizer se é boa, assim, ou não. Mas é válido, acredito, que é algum método de terapia. Mas eu acredito que existem outras abordagens que também dá pra fazer dessa mesma forma, tá? Dá pra reprogramar, dá pra voltar ali. Então, onde está a origem da pessoa que se auto-boicota? A origem geralmente está no núcleo familiar, né? De traumas vividos na infância e na adolescência. Vai lembrando aí, você teve algum trauma? Alguém acha que já teve algum trauma na infância e na adolescência? Quem acha que teve algum trauma aí? Alguém sabe dizer? Ah, eu sim tive, eu acho que eu tive um na adolescência, na infância. Não precisa contar o que teve, tá? Só fala se sim, pra gente ver se tem muitas pessoas que teve algum trauma, né? Isso também tem a ver com auto-boicote, tá? Por que nessa época da infância e da adolescência? Se alguém quiser, né, falar, se acha que teve algum trauma. Por que que nessa época da infância e da adolescência, em geral, o que acontece? Porque nessa época que as pessoas estão construindo o que elas vão perceber sobre a realidade. A percepção e os comportamentos que elas vão ter sobre a realidade. Por exemplo, o que é a realidade? O que é isso, o que é aquilo? Quem que é homem? O que é ser homem? O que é ser mulher? Tudo ela vai construir ali, nos primeiros anos de vida. Por isso que é geralmente ali sobre o dinheiro que a gente falou, sobre mulheres. Provavelmente esse amigo, às vezes, que ele tá criticando a mãe dele, pode ter sido muito rude com ele, pode ter sido ruim, pode ter sido agressivo em algum momento da vida. Então ele já vai com uma ideia, né, que as mulheres fazem isso com os homens, e vai lá e acaba atraindo mulheres assim, né, de certa forma, pra auto-boicotar e continuar com aquela crença dele inicial, de que todas as mulheres são ruins, né, todas as mulheres fazem isso. Não sei qual é a história dele, mas provavelmente deve ter alguma coisa a ver no passado com a mãe, com a pessoa que tá com a mulher que ele criou, com as mulheres de origem da família dele, tá? Eu me entrego completamente à pessoa que amo e quando ela termina comigo eu fico sofrendo muito, choro todas as noites. Então, Júnior, é que tá, né? Tem que ver qual que seria o problema, né? Às vezes se entregar completamente, a pessoa tá pronta pra receber isso, às vezes você entrega completamente e a pessoa não quer receber tudo aquilo logo de cara, né? Então você tem que sempre estar numa dança em consonância com a pessoa. Porque às vezes você fala, eu me entrego completamente, mas a pessoa acabou de te conhecer, pra ela, isso pode ser uma coisa assim, nossa, eu não quero tudo isso agora, né?
vamos devagar. Então, você tem que estar percebendo a outra pessoa, que é uma relação, né? Você não pode agir com todas as pessoas da mesma forma que você queria que elas agissem com você, porque cada pessoa é de um jeito, tá? Bom, estou quase terminando. Bem-vindo aqui. Que eu coloquei aqui, né? Como você curar, né? Por isso que é muito importante, né? Às vezes as pessoas também acabam se auto-boicotando porque elas têm fidelidade ao sistema de origem dela, às crenças básicas que elas têm. Então, isso que a gente falou de crenças, ali eu vi nitidamente uma crença de, por exemplo, assim, que o rapaz diz a crença de que as mulheres, ele tinha essa crença, ele manifestou, depois ele repensou agora, porque não é verdade. É bom, você pode repensar sobre isso. Mas ele diz assim: vocês mulheres são ruins, ou seja, é generalizante. Ele não disse assim: olha, as mulheres que eu me relacionei foram ruins, é até no passado, porque o futuro pode ser diferente, entendeu? Então, assim, eu já tive mulheres ruins na minha vida, né? Infelizmente, eu tive a coincidência, mas existem outras tantas aí que eu posso observar o meu padrão de comportamento, talvez, entende? Então, isso que é interessante vocês fazerem também. Então, as crenças, né? A fidelidade ao sistema de origem, às vezes que as pessoas têm, por exemplo, a mãe falava que a mãe dele deve ser ruim, eu não sei se ele está aí para falar também, às vezes não quer compartilhar, né? Bem-vinda, gente. Quem tiver alguma dúvida. Mas assim, então temos que sempre estar atentos a essas crenças. Essas crenças que nós temos a respeito do mundo, porque essas crenças, elas vão mudar a sua vida. Então, às vezes, igual eu te dei o exemplo do dinheiro, às vezes uma pessoa olha e fala assim, ai, por que pra mim sempre dá tudo errado, né? Será que ela não fez isso inconsciente, né? Às vezes a gente culpa os outros que tá fora. Você foi o fulano, foi o Beltrano do trabalho, foi o ciclano que fez isso. Só que daí você é a pessoa que tá sempre nesse jogo, né? Pessoal, eu acho que era mais isso. Boa noite pra quem tá aí ainda. Quem tá aí ainda? Fala um oizinho aí, boa noite. Eu entrei pra falar mais sobre o que é autossabotagem, né? O significado, porque as pessoas se auto-boicotam. Eu coloquei aqui o medo e a culpa que as pessoas têm, às vezes, às vezes elas não se acham merecedoras, elas criam essas crenças e acabam seguindo nesse mesmo padrão, nessa mesma linha, né? Boa noite, Maurício. A origem geralmente está no núcleo, tá? Isso que eu falei pra vocês, então é isso, tá? Não sei quem ficou aí, às vezes vocês estão meio quietinhos. Mas assim, próxima live espero vir em breve. Vou falar de outros temas. Quem quiser sugerir algum tema, também vou colocar a caixinha de perguntas, tá? Pode falar aqui agora, antes que a gente acabe. O Bruno. Pode falar aqui o tema que você queria. Qual tema você queria nessa live? Quem ficou até agora deve ter algum interesse em algum tema. Que tema você queria ver? Sobre uma live, assim, falando só disso, né? Vou tentar não fugir tanto do tema, aquele salário de relacionamento, mas isso cabe muito, porque tem muita gente que se auto-boicota nos relacionamentos e não sabe por que não dá certo. Vai culpar todas as mulheres do mundo, todas as culpas de todas as mulheres do mundo, mas não é minha. A culpa é de não sei que todos, assim, mas não é minha, não tem nada a ver com isso, não foi eu que fiz. O emprego eu perdi a hora no dia de trabalho, na entrevista, no primeiro dia de trabalho, no emprego que eu queria dos sonhos. Será que foi à toa? Será que não foi? Como esses aspectos são inconscientes, às vezes as pessoas não conseguem notar. Ah, aí, Luiz Carlos, até vindo aí, tá. Se vocês quiserem sugerir, tá, outros temas, eu vou colocar a caixinha de perguntas, na caixinha de perguntas as pessoas ficam com menos vergonha e acabam falando os temas que vocês quiserem. Daí eu vou escolher algum que for mais, assim, pra gente continuar fazendo live nesse ano, pretendo aparecer mais vezes, tá? É isso, então? Ninguém quer sugerir? Boa noite, então. Tem pessoa. Para quem entrou agora, bem-vindos. Mas a gente tá encerrando essa live, tá? Que se vocês quiserem sugerir mais temas, vamos estar falando sobre tudo isso aqui. Esse tema, ele é amplo, né, da autossabotagem, porque ele cabe vários temas aqui, ele entra autoestima, ele entra aspectos inconscientes, sabe? As pessoas não veem, 10% da nossa atividade cerebral é consciente, 90% é inconsciente do nosso comportamento. A gente faz e não percebe por que faz, não sabe de onde que nascia assim, não nasceu assim, na maioria dos aspectos tenho certeza que não nasceu.
Você pode ter se desenvolvido, né, depois, mas não nasceu, tá? Por causa da mulher. Aí, exatamente. Olha lá, Luiz Carlos, não onde você ouviu, né? Às vezes você ouviu isso da sua mãe, do seu avô, alguém, alguém lá atrás com certeza falou isso, né? E você ficou com isso na cabeça, ó lá. Então você vai buscando justificativas para confirmar a sua crença, só que essa crença é limitante. No sentido do que? Ela faz você arrumar mulheres para comprovar que as mulheres são todas ruins do mundo, e você arruma todas as mulheres que são ruins, mas na verdade é o seu mundinho ali pequenininho, que foram essas duas. Por quê? Porque você arrumou ela, se auto-boicotou para que essa crença fosse verdadeira, provavelmente, tá? Porque se não teria nenhuma pessoa casada no mundo, teria casais felizes, né? Então, será que todas é por causa da mulher sempre, né? Tem algumas mulheres que eu falo que é por causa dos homens sempre também, não é a mesma verdade. Tá bom? Boa noite, então, Gustavo. Olha! Direto lá do Equador aqui acompanhando a gente. É isso então, pessoal. Até a próxima live. Agora eu vou ficando por aqui mesmo. Aí vocês falem os temas que vocês mais se interessar. Boa noite. Até a próxima.